Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje eu trago um vídeo que promete ser bem polêmico. Estudo aponta os clubes mais valiosos do Brasil. Aeromotocar Esportes. Bom pessoal, a consultoria especializada em marketing esportivo Sports Value divulgou um estudo que aponta quais são os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que fizeram a final da última edição da Supercopa do Brasil, seguem na liderança do ranking. O cálculo da Sports Value considerou inúmeros fatores para chegar ao valor final de cada clube. Foram levados em conta todos os ativos, como dinheiro no caixa, aplicações financeiras, valores a receber, entre outros. O estudo também considerou ativos imobilizados como estádio, centro de treinamento, edificações em geral, além da avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação de valor. Vamos ao ranking completo dos clubes mais valiosos do Brasil. Em 30º lugar, Chapecoense, 214 milhões de reais. Em 29º lugar, Cuiabá, 242 milhões de reais. Em 28º lugar, Avaí, 243 milhões de reais. Em 27º lugar, Ponte Preta, 256 milhões de reais. Em 26º lugar, Santa Cruz, 272 milhões de reais. Em 25º lugar, Náutico, 277 milhões de reais. Em 24º lugar, Goiás, 306 milhões de reais. Em 23º lugar, Guarani, 308 milhões de reais. Em 22º lugar, Juventude, 320 milhões de reais. Em 21º lugar, Sport, 408 milhões de reais. Em 20º lugar, Ceará, 292 milhões de reais. Em 19º lugar, Coritiba, 490 milhões de reais. Em 18º lugar, América Mineiro, 500 milhões de reais. Em 17º lugar, Atlético Goianiense, 532 milhões de reais. Em 16º lugar, Fortaleza, 545 milhões de reais. Em 15º lugar, Bahia, 459 milhões de reais. Em 14º lugar, Cruzeiro, 686 milhões de reais. Em 13º lugar, Vasco da Gama, 730 milhões de reais. Em 12º lugar, Botafogo, 823 milhões de reais. Em 11º lugar, Red Bull Bragantino, 872 milhões de reais. Em 10º lugar, Fluminense, 1.399 milhões de reais. Em 9º lugar, Grêmio, 1.407 milhões de reais. Em 8º lugar, Santos, 1.415 milhões de reais. Em 7º lugar, Atlético Paranaense, 2.094 milhões de reais. Em 6º lugar, São Paulo, 2.214 milhões de reais. Em 5º lugar, Internacional, 2.314 milhões de reais. Em 4º lugar, o Corinthians, 2.991 milhões de reais. Em 3º lugar, o Clube Atlético Mineiro, 3.127 milhões de reais. Em 2º lugar, o Palmeiras, 3,4 bilhões de reais. E em 1º lugar, o time mais valioso do Brasil na atualidade, Flamengo, com 3.787 milhões de reais. E então, você concorda com esse ranking? Seu clube está entre eles? Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Deixe também um comentário e se inscreva no canal. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Muito obrigado, thank you very much. Fui!